Aí o investimento novo vai ser mantido enquanto o valor presente da receita líquida esperada da venda futura dos bens finais for maior do que o valor do capital. Logo, o novo investimento cessará quando, para uma dada taxa de juros, o valor presente do capital, que até então era menor, passar a ser igual ao valor daquela receita, o que vai acontecer em algum dia no futuro. A partir daí, o valor do capital seria maior que o da receita e isso desaconselharia a continuação do investimento, que ia acarretar prejuízo. E o segundo aspecto é o período de produção combinado com a durabilidade. Essa conceituação não é mutuamente exclusiva em relação à anterior. A anterior, né, a durabilidade, requer a hipótese de que o tempo é usado para produzir uma máquina que então gera um produto instantaneamente. Já essa requer a hipótese de que as máquinas são adquiridas instantaneamente e que os retornos das vendas são acumulados durante certo número de períodos futuros. Durabilidade. São casos especiais que, na imensa maioria dos casos, podem ser mesclados. Uma situação teórica em que a acumulação e a estrutura de capital fossem ótimas, esse equilíbrio se refletiria na igualdade entre o valor presente agregado dos inputs passados e o valor presente agregado líquido dos inputs futuros. Que é uma coisa meramente teórica. E a intensidade do capital? Para o Baumbarver, a intensidade do capital seria a soma agregada dos períodos de investimento em que os inputs são aplicados a uma taxa constante e uniforme, para simplificar, né? Supõe que é constante e uniforme, dividida pelo número total de inputs. Por exemplo, para um período de produção de 4 anos, em que são aplicados X inputs em cada ano, o período médio de produção, P, seria P igual a 4 mais 3 mais 2 mais 1, dividido por 4, que daria 2,5, indicando que os inputs permaneceriam no processo de produção, em média, por 2,5 anos. Embora não seja aparente na definição de intensidade do capital, o papel da taxa de juros, R, pode ser visto se observarmos que essa equação anterior, essa definição de produção, ela pode ser obtida disso aqui, ó. Nem parece aula de escola austríaca, né? Se você desenvolver isso aí, você vai chegar àquela primeira. Eu não vou ficar aqui demonstrando, porque esse curso é de escola austríaca. Acreditem, é verdade. Se você resolver essa equação para P, a variável R desaparece porque é aplicada a uma taxa simples. Por isso que ela não aparece aqui nessa primeira definição. Se a taxa fosse composta, aí você teria uma coisa desse tipo. Isso é só para ilustrar, tá? Não vai... Só que essa última equação não é nada mais, nada menos do que a definição de intensidade do capital sugerida por aquele sueco que eu já falei, Knut Wicksell. Para cada nível da taxa de juros e de inputs aplicados anualmente, você vai encontrar um valor para o período médio de produção. Eu avisei que o assunto era como é? Árduo, né? E você também pode combinar o período de produção com a durabilidade, definindo processos indiretos na forma bidimensional. E as duas dimensões vão ser o período de produção e a durabilidade, levando em conta as magnitudes dos inputs, dos outputs, o período de gestação, a durabilidade do capital e a taxa de juros. Quer dizer, o debate do capital. Para ilustrar como as divergências entre a concepção austríaca do capital e a concepção neoclássica levaram, naturalmente, entre outros efeitos, a
a um tratamento diferente dos problemas macroeconômicos, vamos voltar um pouquinho ao debate entre Baumgartner e John Bates Clark, que anos depois continuou com a disputa entre Hayek e Frank Knight, entre 33 e 36. Para Eugen Baumgartner, como vimos, o processo produtivo envolve a passagem do tempo, em que o capital circulante é transformado estágio após estágio na estrutura de produção até se transformar num bem de consumo final ou bem de primeira ordem. Cada bem de capital dentro da estrutura de produção difere dos demais no que diz respeito ao tempo em que entra no processo produtivo para a elaboração do bem final. Olha essa frase de novo. Cada bem de capital dentro da estrutura de produção difere dos demais no que diz respeito ao tempo em que entra no processo produtivo para a elaboração do bem final. E a taxa de juros é explicada pelas preferências intertemporais. O Baumgartner, que argumentou que, embora não haja necessidade de espera para comprar-se um bem acabado, esse mesmo bem foi necessariamente produzido por algum trabalho desenvolvido no passado. Você chega na loja, o automóvel está pronto. Mas para produzir aquele automóvel, alguém trabalhou durante algum tempo, no passado. É evidente que o consumidor desse bem não teve que esperar para comprá-lo. A não ser que você encomende um óculos de tartaruga, que só faz lá numa lojinha em Paris, que custa, sei lá, $70 mil. Aí você encomenda, espera 6 meses, faz 2 provas. Mas a maioria dos bens não, com a maioria dos bens não acontece isso. Mas é também evidente que o período de espera forçosamente já aconteceu no processo de produção. Além disso, o Baumgartner, que rejeitou a visão fundista do capital, do Irving Fisher, referindo-se a ela como uma geleia. Ou seja, o capital é uma geleia, é um todo homogêneo, holístico, sem qualquer vínculo com os processos de produção existentes no mundo real. Aí o debate continuou depois, dessa vez entre Frank Knight e o nosso Hayek. O Hayek publicou em 1941 a primeira edição desse seu livro, que é pouco conhecido, a teoria pura do capital, né? No entanto, com o sucesso das ideias defendidas por Keynes na teoria geral, que deveria ter se chamado teoria particular, né? Que foi publicada em 1936, aconteceram 2 fenômenos. Primeiro, a ascensão da macroeconomia, com seus modelos agregados de curto prazo, em que o estoque da economia é considerado constante. E a segunda, o desinteresse pelas obras dos economistas da escola austríaca, que até então eram estudados nos cursos de economia no mundo inteiro. Esse desinteresse continuou mesmo depois que o Hayek foi contemplado com o Prêmio Nobel em 1974. E você pode dizer que ele prevalece até hoje. Eu diria que hoje está havendo uma espécie de renascimento da escola austríaca. É a que mais cresce, embora seja a menor, mas é a que mais vem crescendo. E isso é uma impressão que eu tenho, esse desinteresse e essa prevalência das ideias do Keynes sobre as austríacas, eu acho que isso levou o Hayek a se aborrecer um pouco com a teoria econômica e, a partir de então, ele passou a se interessar por outras áreas do pensamento, ligadas à economia, mas ele parou de escrever sobre teoria econômica. Passou a escrever sobre filosofia política, o caminho da servidão é um exemplo, sobre direito, relações entre economia e direito, psicologia, até biologia. Eu acho que ele pensou assim, não adianta, vou gastar meu tempo aprendendo coisas novas. Isso explica uma segunda fase do Hayek, que é muito criticado até por alguns austríacos mais puristas, né? E quando ele ganhou o Prêmio Nobel em 74, ele teve que dividir o Prêmio Nobel com um economista socialista sueco, que foi o Gunnar Myrdal.
Você imagina você ter que dividir o prêmio com um cara que passou a vida inteira dizendo o contrário do que você dizia. Só na ciência econômica que é possível acontecer essas coisas. Mas o prêmio Nobel se transformou numa coisa política há muito tempo, né? Há muito tempo que ele... Para mim, hoje em dia, o cara ganhar o prêmio Nobel não significa muito. Eu ia dizer isso. O Krugman ganhou, o Stiglitz ganhou. Então, você não pode levar muito a sério. O resultado foi terrível, porque os economistas largaram a teoria do capital, até porque é difícil estudar a teoria do capital, vocês viram, é um assunto chato, árido, pesado. Com exceção de um breve período, mais ou menos 1950 até 60, em que após a publicação de um artigo com críticas à concepção neoclássica do capital, aquela economista inglesa que eu falei, John Robinson, que estava sentada lá nas conferências do Hayek, que não entendeu os triângulos dele, ela publicou um artigo, The Production Function and the Theory of Capital. Aí surgiu um debate entre um grupo de economistas de esquerda, que incluía a própria John Robinson, entre outros economistas italianos, Piero Sraffa, Luigi Ludovico Passinetti. A Itália, quando dá para produzir coisa boa, produz mesmo. A minha mãe foi uma delas. Mas quando dá para produzir desastre, também produz como ninguém. Piero Sraffa passou 40 anos escrevendo um livro, A Produção de Mercadorias por Meio de Mercadorias. Levou 40 anos escrevendo um livro. O livro tem 40 páginas. Então, era um italiano, no mínimo, preguiçoso. Mas quando eu era estudante, de graduação e até no mestrado, todo mundo achava que tinha que ler o Sraffa e o Passinetti. O Passinetti, então, na época, era tido como um gênio. Nunca mais ouvi falar, não sei se ele escreve ainda ou se está vivo. E do outro lado você tinha neoclássicos como Paul Samuelson e Robert Solow, que também ganhou o prêmio Nobel. E isso ficou conhecido como a controvérsia do capital. Mas aí o debate já não tinha mais a presença dos austríacos. E aí deixou de considerar muitas coisas importantes no que diz respeito à teoria do capital. Principalmente os conceitos básicos do tempo dinâmico e da estrutura de produção. Ficou um debate mais entre neoclássicos, tidos como de direita, e economistas de esquerda, como esses italianos e a própria John Robinson. O que acontece se aumentar a taxa de juros? Bom, primeiro efeito, aumenta a relação capital-trabalho, não aumenta? Porque essa taxa de juros aumenta, você estimula o capital em relação ao trabalho. Em segundo, diminui a relação capital-produto. Diminui a relação capital-produto. Vão ser necessárias menos unidades de capital para produzir a mesma quantidade de produto. Qualquer argumento no sentido de que esses resultados são opostos da teoria neoclássica do capital, o que a teoria neoclássica do capital diz? Quando a taxa de juros aumenta, o trabalho substitui o capital. O trabalho substitui o capital. É o chamado efeito Ricardo. Qualquer argumento, então, de que isso é oposto à teoria neoclássica deve ser refutado, porque essa substituição ocorre com o aumento no preço relativo do capital.